Olá pessoal, tudo bom? Vamos lá. Nos vídeos anteriores a gente viu questões de, cara, quais são as funções, as características que o atendimento tem que ter, como lidar com a equipe, como lidar com o cliente, o que eu preciso ter, o que eu preciso prometer, o que eu não prometo, como deve ser feito. Mas aqui a gente vai entrar num passo a passo prático de algumas ações que você tem que executar no dia a dia, tá? A partir de agora esse tópico ele é bem mais objetivo do que a gente viu até agora. Vamos lá. Esse esqueminha aqui é o esquema que o atendimento precisa executar no seu dia a dia, num prazo, vamos dizer assim, um prazo de 30 dias. Legal? Vamos lá. Iniciou um cliente acabou de entrar na empresa, o que é legal? O que é o certo? Tá? Como tu deve fazer? Fazer uma reunião com esse cliente. Obviamente, como o cliente acabou de entrar na empresa, não tem isso aqui, ó, mostrar resultados. Então, tu vai fazer uma reunião, o atendimento com o cliente, para alinhar as estratégias de marketing, as expectativas do cliente e o que vai ser feito nesses próximos 30 dias. Aqui eu botei reunião porque o ideal é fazer uma reunião, mas não necessariamente precisa ser uma reunião. Se tu conseguir te comunicar com o cliente via áudio de WhatsApp, ou uma reunião online de meia hora, ou uma reunião presencial, de alguma forma tu tem que se reunir com o cliente para alinhar. Beleza, a gente pensou em fazer essas estratégias aqui, o que tu está esperando da agência esse mês, e o que a gente vai fazer nesse mês. Legal é se reunir com o cliente e alinhar o que vai ser feito. Tudo que tu combinou com o cliente nessa reunião aqui, tudo que foi combinado, porque o atendimento que participou da reunião, o que foi combinado, o que foi acordado, quais são as ações que vão ser feitas, isso depois da reunião, o atendimento precisa, então, transmitir essas informações para a equipe, para quem realmente vai executar as ações. Como eu transmito essas informações? Aí, pessoal, a organização vai do atendimento com a equipe. Tem que ser da forma com que vocês melhor se organizam. Vamos ao Trello? Vamos ao Trello. Se eu tiver alguma dúvida lá no Trello, eu mando no WhatsApp ou eu mando as perguntas lá, ou faço um comentário lá na tarefa do Trello. Isso precisa estar bem alinhado com a equipe. Ah, não, eu sempre vou mandar lá nos comentários do Trello. Então, o atendimento tem que acompanhar os comentários do Trello. Não, eu vou mandar no WhatsApp, que é melhor a nossa comunicação. Então, vamos mandar no WhatsApp. Fica atento ao WhatsApp, porque é por lá que vocês vão se comunicar. Então, esse acordo, ele depende muito mais da equipe com o atendimento do que eu botar um processo rígido aqui para ser cumprido. Legal? O atendimento transmitiu então as informações para a equipe vai executar. Chegando para o final do mês, o final dos 30 dias, é preciso ter uma reunião também. Eu não escrevi reunião aqui porque não necessariamente precisa ser uma reunião, e sim uma comunicação entre o atendimento e a equipe para definir quais são as postagens, o cronograma de postagens do próximo mês das redes sociais. O atendimento precisa participar disso. Lembra por quê? Porque o atendimento precisa ter a visão do todo. Precisa estar alinhado às expectativas do cliente. Todas as mídias conversando entre si. Então vamos lá, alinhar o cronograma de postagens, alinhar o cronograma de newsletters. Não adianta alinhar isso daqui e o e-mail marketing vai sendo feito conforme o cliente pede. Não, assim fica ruim. Vai ter atualização no site? O que vai ser preciso atualizar no site naquele mês? Vai mudar os anúncios patrocinados? O que a gente vai modificar ou vai acrescentar nos anúncios patrocinados? Então,
o atendimento precisa se reunir com a equipe, definir essas coisas, tá? E depois acompanhar, tá? Aqui eu falei que já tinha passado os 30 dias, mas eu falei errado, tá? Isso aqui é feito depois que tu fez a reunião com o cliente. Porque aqui onde realmente vão ser executadas as ações. Então tu vai ter que acompanhar isso, tá? O cliente está aprovando as postagens, como está ocorrendo as ações. Lembra que falei muito no curso sobre controle, controlar do ponto A até o ponto B. O que acontece aqui? Esse é o controle que o atendimento tem que ficar fazendo. E também acompanhar os grupos ou a forma que o cliente se comunica. O cliente se comunica via grupo de WhatsApp, ele se comunica via e-mail, tem que acompanhar constantemente isso. Legal? No final disso, no final das ações, o atendimento precisa se reunir com a equipe para analisar os resultados desse mês, mas analisar um pré-relatório, porque aqui não necessariamente já passou os 30 dias, então olhar um pré-relatório, pedir um pré-relatório para conseguir analisar os resultados junto com a equipe, o atendimento, dar novas sugestões conforme a análise. Não adianta só dar ideias com base em nada. As ideias precisam vir, né, precisam ser levadas em considerações os resultados obtidos. Se reuniu com a equipe, fez isso, tem novas sugestões de cronograma, ideia e tudo mais, então vai voltar o ciclo aqui. Aqui, novamente, tu te reúne com o cliente, daí sim, para mostrar os resultados nesses 30 dias, realinhar estratégias, realinhar expectativas, definir ações e o ciclo volta a rodar. Então, isso tudo num prazo de 30 dias. Legal? É evidente que isso não vai poder ser tipo do dia... Isso aqui não vai poder ser no dia 1º e aqui no último dia do mês. Porque essas sugestões de cronograma e tudo mais, elas têm que ser feitas antes de acabar o mês, né? Por isso que é feito um pré-relatório. Mas vamos lá. Depois eu retomo um pouco mais isso. Ações diárias. Esse aqui é o processo mensal, tá? É um processo geral que o atendimento tem que fazer no mês. Então tem que se reunir com o cliente para alinhar as expectativas, passar o que foi discutido com o cliente para a equipe executa, tu vai controlando o que a equipe está executando, no final vê o que isso tirou de resultado e apresenta para o cliente nessa nova reunião e o ciclo continua. Mas no dia a dia, o que o atendimento tem que fazer diariamente? Vamos lá. Dividir de forma bem objetiva aqui, legal? Turno da manhã. Tem alguma questão do cliente? É uma boa oportunidade para te responder. Não tem, e já faz alguns dias que tu não fala com o cliente, então atualiza o cliente de como estão as demandas. Por exemplo, um cliente mensal pode comentar, olha só, hoje é segunda-feira, essa semana a gente vai estar te enviando o cronograma do próximo mês. Quando estiver pronto eu vou te avisar, já está em produção o cronograma. Então tu adiantou o cliente, tu não esperou, por exemplo, está tudo ok com o cliente, mas o cliente sabe que tu envia o cronograma do próximo mês todos os meses. Então, antes do cliente te perguntar se já está pronto, se vai ter cronograma para aquele próximo mês, te adianta e atualiza. Ó, o cronograma já está na metade, assim que estiver pronto, eu vou te enviar durante a semana. Então, atualiza o cliente das demandas. Por exemplo, um layout de site. O layout de site leva em média 15 dias para ser feito. Então, cara, não deixa o cliente 15 dias sem conversa. Atualiza o cliente do status. Chega lá um dia, olha só, cliente. Olha só, estamos fazendo layout, ele já está quase pronto. Estamos fazendo as páginas internas. Daqui a alguns dias já vou poder te apresentar. Então, atualiza o cliente de forma ativa.
Reforçando, não espera o cliente te perguntar. E aqui eu deixei alguns exemplos. Ainda de manhã, verificar e-mails, né? Pouquíssimos clientes enviam e-mail, mas é bom verificar. E manter o controle. Como eu falei também em outro vídeo, cara, isso aqui não tem como um checklist, aqui algumas sugestões. Cada cliente tem sua particularidade, pode ter muito mais coisas para te controlar do que essas 5 que eu coloquei aqui. Mas é sempre bom olhar, o cronograma está em dia, o cronograma, estão sendo postadas coisas, como é que está o cronograma da news? As campanhas estão rodando, está com verba nas campanhas, está acabando a verba, o site tem que atualizar, está atualizado, tem alguma coisa que o cliente pediu que ainda está pendente, então controla isso com a equipe. Legal? Isso tudo nas partes das manhãs. É evidente que às vezes vai ter muita demanda e tu não vai conseguir fazer tudo isso na parte da manhã. Então eu deixo um alerta aqui, mas olhar os grupos de WhatsApp tu tem que olhar todas as manhãs, tá? Então eu deixo um alerta aqui. Não deixa um cliente que tem um serviço mensal conosco mais do que 3 dias sem comunicação. Pergunta para o cliente, cliente, como é que estão os resultados? O cliente está esperando alguma coisa tua que ainda tem um prazo longo, atualiza esse cliente de como está o status dele, tá? E clientes com projeto com início, né, meio e fim, também não deixa mais de 5 dias sem comunicação. O exemplo que eu dei do layout de site, da construção da programação do site. Muitas vezes leva mais que 5 dias, então não deixe eles mais de 5 dias sem falar nada. Mesmo que o layout não esteja pronto, comenta, olha só, estamos ainda em processo de construção do layout. Como eu falei, o cliente vai te perguntar isso. Ele sabe que vai levar 15 dias, mas ele vai te perguntar antes. Então, vamos se adiantar e já atualizar o status das coisas antes do cliente nos perguntar. Vamos lá. Naquele slide eu mostrei o que é para fazer no turno da manhã, diariamente, e dei aquele alerta. E o que deve fazer no turno da tarde? Olhar novamente os grupos de WhatsApp de todos os clientes. Final do dia, olha de novo o WhatsApp de todos os clientes. Legal? Por que eu falo WhatsApp? Porque hoje é a principal forma de comunicação com a maioria dos clientes. Tá? Olha só o que está escrito aqui. Seguindo aquele processo, e se a gente conseguir seguir diariamente aquele processo, todos os grupos eles vão ser vistos pelo menos 3 vezes ao dia. Então, seguindo esse processo, cara, é quase impossível esquecer de algum cliente. É quase impossível esquecer a resposta para algum cliente, porque tu tá olhando mais de uma vez por dia os grupos de todos os clientes. Vamos lá. É evidente que no dia a dia, na prática, na realidade, imprevistos acontecem. E muitas vezes, espero que não muitas vezes, não vai conseguir cumprir isso daqui. Fazer isso aqui de tarde e fazer isso daqui todas as manhãs. O certo é fazer, tá? O ideal é fazer. Mas se tu não conseguir por causa de imprevistos, faça o máximo para sempre retomar aquele processo. Faz de tudo para que tu consiga fazer. Porque se tu não conseguiu num dia, não conseguiu no outro, já te envolveu outras coisas, esqueceu, aí tudo se perde. Mas se tu fizer o máximo, não consegui num dia, não consegui no outro, mas no terceiro tu conseguiu, então tu vai ver que tu vai conseguir dar conta e manter todos os clientes ativamente atualizados. Show? Faz de tudo para cumprir esse processo diário. Não conseguiu naquele dia, não te desespera, mas faz de tudo para no outro dia conseguir. Não conseguir no outro, faz de tudo para sempre retomar, olhar aquelas 3 coisas de manhã e aqueles 2 elementos à tarde, conforme eu botei nos outros slides, tá? Vamos lá. Agora um processo assim mais semanal. Eu botei aqui primeira semana do mês, mas eu comentei, não vai poder ser exatamente no dia 1º e tal, mas vamos lá.
No início do mês, então a gente vai enviar os relatórios para os clientes, obviamente porque tem que acabar o mês para ter um relatório completo, e alinhar. Então é aqui que tu vai ter que criar aquela reunião de alinhamento com o cliente, que eu mostrei lá naquele esquema. Na segunda semana, já que tu já alinhou com o cliente, tu vai combinar as demandas e vai acompanhar o cliente. Tu vai fazer todo aquele controle que eu já falei em outros vídeos, não vou ficar repetindo aqui. Vai tomar todo aquele controle das demandas, vai acompanhar diariamente as perguntas do cliente, vai atualizar o cliente sobre o status das coisas que estão pendentes com ele nos grupos. Então, te dedica a fazer esse acompanhamento e entender melhor o cliente e principalmente se perceber se o cliente está feliz. Não está feliz? Por que ele não está feliz? Lembra? Tu é a pessoa que vai resolver o problema dele. Tu não é o culpado. Vamos lá. Terceira e quarta semana, a gente já tem que começar a desenvolver o cronograma para o próximo mês. Por isso que tem que ter um pré-relatório, uma pré-análise, para conseguir já enviar previamente essas sugestões, porque dia 1º tem que estar aprovado, né, o cronograma para aquele mês vigente. Então, aqui, basicamente, é esse processo que eu já tinha mostrado. Então, na primeira semana do mês é isso daqui, né? A segunda semana ali é isso daqui, e aqui é a terceira e quarta semana. Legal? E o processo sempre circular. Show? Pessoal, isso aqui é um passo a passo objetivo. Façam isso diariamente e façam isso semanalmente. Tá? Não é uma dúvida, não é uma sugestão, é algo objetivo. Façam. Show de bola? Fazendo isso, vai ter muito mais chance. Fazendo o processo diário, fazendo esse processo semanal, terá muito mais chance de fazer com que o cliente esteja feliz. Certo? No próximo vídeo vamos entrar nessa parte aqui de reunião com os clientes. Um abraço e até lá.